agora aquilo que ele tem a falar ao nosso coração dentro da vida desse profeta do Senhor, que começou seu ministério desde cedo, tão jovem. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 4. Jeremias 29, versículo 4. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas, habitai-as, plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurais a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Eles profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Obrigado porque ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra no fundo da nossa alma, da nossa mente. Obrigado, Senhor, porque como igreja nós temos o privilégio nesta noite de domingo, neste período tão triste, tão cruel, um período chamado da festa da carne, nós temos a alegria de ter aqui a festa do Espírito. Podemos te adorar, Senhor, podemos exaltar o teu nome e sair daqui, ó Deus, mais uma vez, edificados pela tua palavra e pelo Deus desta palavra. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento das tuas mãos. Que o Senhor seja mais uma vez honrado, glorificado neste lugar. É a oração que eu faço agradecido em nome de Cristo, a razão pela qual estamos aqui. Amém. Meus irmãos, no contexto desta passagem de Jeremias 29, nós podemos chegar à conclusão de que a cada virada de ano, dos 70 que eles passaram na Babilônia, os israelitas estavam ficando sem esperança. E nesse momento aqui, desta passagem, do capítulo 29, já haviam passado 4 anos que eles estavam vivendo no cativeiro. 4 anos que eles não enxergavam solução para as suas aflições. E a pergunta que invadia os corações dos judeus era: quando estaremos livres novamente? Quando voltaremos para a nossa terra natal? O que fazer das nossas vidas nesse período em que estamos nesse cativeiro como escravos na Babilônia? Que esperança podemos ter? Esta era a petição, esta era a verdadeira situação do coração de cada judeu. Será que, olhando para esse contexto, haveria possibilidade de existir esperança no coração deles? Eles estavam longe de Jerusalém. Eles estavam agora no lugar onde tudo era desconhecido. Tanto é que quando nós olhamos o Salmo 137 diz: junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e começamos a chorar. Ou seja, o povo estava abatido. E quando nós olhamos para esse texto, eu posso encontrar algumas razões para crer que mesmo em dias em que nos sentimos assim também, abatidos, vivendo algum tipo de cativeiro, momento de angústia, de dor, de adversidades, mesmo passando por momentos mais tenebrosos da nossa história, como povo de Deus, nós podemos crer que ainda viveremos o melhor de Deus nesta terra, porque o nosso Deus, Ele está no comando de nossas vidas. Meus queridos irmãos, o que Deus tem para as nossas vidas ainda neste ano de 2026?
Tem muitas pessoas que já estão desanimadas. O ano mal começou e as pessoas já estão abaladas. Quais são as lições que nós podemos extrair desse texto do profeta Jeremias, em que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para registrar todos esses detalhes, para que eu e você pudéssemos hoje ser edificados pelo Senhor? Primeira lição: eu entendo que nós podemos esperar e ter bom ânimo, porque Deus é o Deus que concretiza os seus planos em nossas vidas. Veja o que diz o versículo 10, na continuação de Jeremias 29. Porque assim diz quem? O Senhor, não é Jeremias, é o Senhor. Certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu visitarei vocês e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Por quê? Verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz. Pensamentos de paz e não de mal. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Meus irmãos, essa foi uma palavra que Deus estava dando para Jeremias falar ao coração do povo. Aquele povo que estava abatido, aquele povo que estava desolado, aquele povo que estava vivendo o cativeiro. Meus irmãos, quando eu olho esse texto, eu vejo que a concretização dos planos de Deus em nossas vidas é algo fora da nossa capacidade de pensar. Meus irmãos, 4 anos tinha se passado. O povo foi alertado antes para ter uma vida diante de Deus, para ser como um barro na mão do oleiro para virar aquele vaso perfeito. Mas o povo não deu ouvidos à voz de Deus. Foi preciso então este tratamento pedagógico, o castigo, ir para o cativeiro. Então 4 anos se passaram. E aí veio o profeta Jeremias. E ele dá uma palavra para todos aqueles que estavam ali na Babilônia. E ele disse: meus irmãos, parem de escutar os falsos profetas. Meus irmãos, tenham bom ânimo, porque nós vamos ter que esperar mais 66 anos para ter um futuro de paz, para ter uma vida livre da Babilônia. Mas enquanto isso não acontecer, não adianta ficar falando mal da Babilônia, não adianta ficar reclamando nessa terra estranha. É hora de edificar casas aqui, é hora de investir aqui, é hora de construir aqui, porque esta terra de dor será uma terra de bênçãos, porque Deus vai nos abençoar, mesmo aqui na Babilônia. Então lutemos pela paz da cidade, porque lutando pela paz da cidade, estamos lutando também pela nossa paz. Esta foi a palavra que Jeremias estava dando para o povo. Agora pense comigo. Olhando pela óptica humana, parecia uma palavra de mau gosto, de Deus dando para Jeremias falar ao povo. Mas por quê, pastor? Porque nós, seres humanos, não queremos ver demora na resposta de Deus diante daquilo que estamos passando. Vamos ser sinceros. Nós não queremos que a concretização dos planos de Deus na nossa vida demore. Ninguém gosta de demora, ainda mais nesse tempo da pós-modernidade. Tudo tem que ser rápido. Você quer comer um lanche, você já pede para vir rápido. Você não quer nem perder tempo cozinhando. Se você tem uma bênção para receber, se possível 1 semana. 1 mês já estou no meu limite, olhe lá. Não é assim? Porque 1 mês já está longo demais. Poderia ser agora, quem sabe daqui 1 hora já está muito bom, não está? Deus já vai dar uma resposta diante daquilo que eu quero. Nós somos assim. Nós somos imediatistas demais. Nós queremos que tudo aconteça na nossa agenda, no nosso tempo. Meus irmãos, quais foram os planos que você fez, que eu fiz, para que 2026 pudesse ser um ano de bênçãos, um ano de sucesso? Será que os planos que nós idealizamos em dezembro, eles estão sendo realizados? Alguma coisa está acontecendo? Ou a gente está dizendo, pastor, só foi virar o ano e continua tudo a mesma coisa. Nada mudou na minha vida. Eu quero desafiar nesta noite a cada um aqui, a que guarde no coração uma palavra que eu disse aqui há um tempo atrás, que diz assim: na vida precisamos esperar pouco de nós. Vamos falar juntos? Na vida precisamos esperar pouco de nós. Nada dos outros e tudo de Deus. Na vida precisamos esperar pouco de nós, nada dos outros e tudo de Deus.
Talvez seja por isso que você esteja paralisado, porque você está esperando que os outros façam alguma coisa por você. Talvez você esteja acreditando só na sua capacidade, e Deus tem ficado em último plano. Por isso que o povo de Judá foi parar no cativeiro. Meus irmãos, independente dos nossos planos, Deus já fez os dele, desde a eternidade, para mim e para a sua vida. Os planos de Deus já estão traçados sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais, esses planos de Deus não são os nossos planos. Nós somos pessoas muito práticas para fazer planos, projetos, para desenhar, para arquitetar coisas. Isso é bom ter planos, é bom ter projetos, é bom ser organizados. Mas nós temos que ter cuidado com uma coisa. Quem bate o martelo é o Senhor. Uma coisa é certa. Os planos de Deus para a nossa vida podem não ser os nossos planos, aquilo que nós queríamos, mas os planos de Deus têm a ver com paz, têm a ver com restauração, têm a ver com bênçãos celestiais sobre nossa história. É planos de paz, é um futuro de bênçãos. Meus irmãos, esses planos de Deus têm a ver com salvação, tem a ver com restauração, perdão, por que não dizer também prosperidade, cura, felicidade? Porque Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas, e a maior prosperidade é estar aos pés de Jesus Cristo e receber as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, é ser cheio do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos planos. Às vezes, por situações adversas, a gente passa por momentos que a gente fica frustrado. Puxa vida, eu planejei tanto, eu sonhei tanto em fazer isso ou aquilo, e os nossos planos caem por terra, a nossa alegria vai embora. Por que vai embora? Porque os nossos planos não se concretizaram. Não é assim que acontece? Talvez não foram nem os planos, mas porque alguém tirou a sua alegria. Talvez seja a sua esposa, seu esposo, talvez foi o seu filho ou a sua filha, talvez o seu pai ou a sua mãe fez isso. Quem sabe foi o seu sogro ou sua sogra, eu não sei. Mas alguém tirou a sua alegria. Talvez você esteja hoje vivendo o pior momento da sua vida, não por causa das pessoas, mas por causa do pecado que você tem cometido. E esse pecado não tem saído da sua vida. Diariamente você tem dado bom dia para ele. Você não tem vencido esse pecado. Quem sabe hoje a sua tristeza seja por causa de uma desobediência. Ou quem sabe por circunstâncias que são resultados naturais das intempéries dessa vida, e você está abalado. Quem sabe você está nessa noite sem esperança. Mas às vezes também, as situações chegaram sobre a sua vida como uma avalanche, e aquilo acabou mudando o curso da sua vida, o curso da sua história. A sua alegria foi embora, a sua alegria foi coberta por lamas dessa tempestade, e isso fez o seu humor se azedar. Fez o seu coração ficar abalado, fez o seu sono acabar, a sua esperança desaparecer. E pior, talvez seja este o momento que você está vivendo na sua vida, que a sua espiritualidade foi esmagada. Eu não sei se você se sente assim neste momento. Talvez muitos aqui estejam deixando as suas emoções, que estão feridas, estão realmente à flor da pele, controlarem e determinarem o rumo das suas vidas. E você está ferido, você está machucado. Este é o pior momento para você tomar uma decisão, porque você está tomando uma decisão de cabeça quente. Talvez por causa disso você se tornou num poço de amargura, num poço de desespero. E quem sabe você não está com medo de tudo que você tem presenciado neste momento. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você precisa crer numa coisa: tudo pode ter desabado, você pode estar vivendo até num cativeiro, momento de dor, momento de adversidade. Deus é o Deus que não perdeu o controle da nossa história. Deus, Ele nunca nos abandona. Nada vai acontecer por acaso na nossa vida, nada vai acontecer porque houve um acidente de percurso, não. Porque mesmo diante das adversidades, Deus quer nos dar paz. Deus tem providenciado para mim e para você a verdadeira vitória, a verdadeira espiritualidade. Porque o que Deus tem para mim e para você é uma vida no altar dele e uma vida cheia de paz. Paulo diz em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que vai além do nosso entendimento, guardará o quê? O nosso coração.
A paz de Deus guardará também a mente, a razão, a psique de vocês em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, uma coisa nós podemos entender: a adversidade pode ser grande, o cativeiro pode ser cruel, mas a paz de Deus inunda o nosso ser. Jesus, como príncipe da paz, ele mora em nosso coração e nós temos a certeza que o futuro maravilhoso vai acontecer, porque o Deus de paz habita em nossas vidas e nunca nos abandonará. Essas questões que o povo estava precisando aprender. Provérbios 19, 21 para mim me ensina algo muito tremendo e forte, e eu acho que você poderia marcar esse texto na sua Bíblia. Provérbios 19, 21 diz algo para mim poderoso de Deus, que é assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o quê? É o propósito do Senhor. Vamos ler? Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do quê? Do coração do homem. Você tem planos, você tem sonhos, isso é bonito. Mas o que vai prevalecer não são os seus planos, mas é o propósito do Senhor. Meus irmãos, isso para mim é incrível, porque as nossas vidas só têm propósito por causa do propósito de Deus sobre nós. Porque Deus é o nosso futuro. Porque Deus, somente Ele é que nos faz feliz. Precisamos, irmãos, parar de querer fazer de nossas vidas aquilo que nós achamos que Deus quer. Porque o que Deus quer, Ele fará. Não é a gente que vai fazer. Deus não precisa da intervenção humana diante daquilo que Ele planejou. O que Ele quer de mim e de você é submissão, é fidelidade, é obediência, é confiar que Ele está trabalhando na nossa vida. O que Deus quer é que eu e você façamos a nossa parte aqui, trabalhando na obra, investindo nos relacionamentos, sendo amorosos, perdoadores, tendo uma vida santa. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu entendo que Deus já tem os seus propósitos estabelecidos desde a eternidade. Ele é soberano, Ele é Deus, e somente Ele, nos seus planos eternos, é que poderá nos conduzir em caminhos perfeitos, ainda que não sejam os nossos planos, mas são os planos de Deus, e isso para mim basta, é planos de paz. Aquele povo foi liberto no tempo de Deus. Deus permitiu eles ficarem 70 anos. Foi um período de mudança de geração. Foi um período em que aqueles que viveram lá em Judá, na teimosia, no pecado, foram morrendo na Babilônia e os filhos crescendo ali. E foi preciso todo esse tempo, sabe por quê? Porque o povo de Deus estava com o coração calcificado diante do pecado. É por isso, meus irmãos, que quando eu leio a palavra de Deus, nós temos que sempre entender que eu e você precisamos ter um coração maleável, sensíveis à voz de Deus. Não endureça o coração, mesmo que seja difícil de você ter que lidar com aquilo. Se é Deus que está mandando, obedeça, obedeça. E espere que muito em breve há de concretizar tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, para a minha vida. E creia nisso, a resposta será tremenda da parte de Deus. Meus irmãos, para isso acontecer, nós temos que nos consagrar completamente no altar do Senhor. Sem altar restaurado, não há bênção sobre as nossas vidas. A primeira lição foi essa: o povo precisou entender que os planos de Deus seriam concretizados, porque Deus planejou e Deus iria cumprir, como Ele cumpriu. Segunda lição: nós podemos esperar também, ainda neste ano, que nós vamos ter vitórias, porque o nosso Deus, Ele nos prometeu ouvir o nosso clamor. Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo o nosso clamor. Olha o que vai dizer o verso 12. Deus estava dizendo: Jeremias, fala para o povo isso. Então vocês me invocarão, ireis e orareis a mim, e assim eu os ouvirei. Irmãos, como que o ser humano é hilário, não é mesmo? O ser humano quer as bênçãos de Deus. Como que você faz o tempo todo e às vezes você não percebe. Você vai no banco, paga uma conta, a pessoa devolve lá o seu troco, o seu papelzinho. Qual a expressão que normalmente se usa para aquela pessoa? Deus te abençoe. Você já viu que o nosso jargão evangeliquez é assim? Tudo bem, Deus te abençoe. A gente está sempre falando Deus te abençoe. Mas a grande questão é, será que as pessoas querem o Deus dessa bênção? Será que nós queremos o Deus das bênçãos
ou as bênçãos de Deus? Veja que Jeremias estava convocando o povo ao quê? Meu povo, nós vamos ficar aqui mais 66 anos, são 70, 4 já passaram. Deus mandou dizer para vocês, parem de dar ibope e ouvidos para esses falsos profetas, esses pregadores que estão falando algo do coração deles, mas não do coração de Deus. O que Deus quer é que vocês venham invocá-lo, ter uma vida de oração, uma vida consagrada diante dele, e tenham certeza, Deus vai ouvir o clamor de vocês. Irmãos, Jeremias sabia o quanto o povo judeu havia se afastado de Deus. E por isso, irmãos, quando eu olho para isso e fico pensando nesse texto, que de fato há sofrimentos que nós mesmos atraímos para cima de nós. Há muitos sofrimentos que nós passamos por causa da nossa rebeldia, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas decisões que foram precipitadas, imorais e fora dos princípios bíblicos, por causa talvez do afastamento da igreja, e por causa do afastamento do Deus da igreja. Foi isso que aconteceu com Judá. Se os irmãos não sabem, naquele tempo, antes de ir para o cativeiro, até os sacerdotes estavam corrompidos. Os sacerdotes estavam se vendendo para pregar por causa do dinheiro. Como pastor, diariamente quando alguém me convida para um congresso, para pregar em algum local, sabe qual é a primeira palavra que eles me falam, Ricardo? Quanto o pastor cobra? Eu falo, você está no nosso meio batista. Pastor Wellington, você tem agenda para tal dia? E quando eu visitei, quanto que o senhor cobra para vir aqui? Eu falei, eu? Eu não cobro nada. Ué, mas você não vai cobrar? Não. Desde que você me ajude aqui no combustível ou na passagem de ônibus, eu estou indo para aí. Me arruma um lugar para dormir, pode ser no fundo da igreja, eu estou dormindo lá. Eu vou pregar com alegria a palavra de Deus. E se vocês não podem, dou o meu jeito de colocar gasolina e vou. O importante é levar o recado de Deus. Aí as pessoas olham assim, mas, pastor, mas é normal, os pastores costumam cobrar um cachê. Eu falei, cachê? Aonde que nós vamos chegar com isso, irmãos? Para que cobrar cachê? Meus irmãos, naquela época, os sacerdotes pregavam por dinheiro. O poder executivo da nação, legislativo e judiciário, também estavam corrompidos, vendiam sentenças, e a gente encontra isso em Miqueias capítulo 6. A justiça foi pisoteada, o poder, a ganância, era o que mais tinha valor para os governantes de Judá. Vocês conseguem entender? O poder judiciário, legislativo, executivo corrompido, a religião corrompida, as famílias estavam corrompidas. Então a família de Israel precisava passar pelo cativeiro. Não tinha jeito, estavam todos longe do Senhor. Por isso que Deus levantava profetas para alertar o povo. Mas o que aconteceu com o povo? O povo ouviu? Não, o povo não ouviu. Então a fórmula que Deus tinha era o cativeiro, era o castigo. Meus irmãos, uma vez eu disse aqui do relógio que nós temos diante de Deus. Lembra desse relógio? Parece que ele se repete todos os dias. O povo peca, Deus castiga. O povo se arrepende, Deus perdoa. O povo peca de novo, Deus castiga. O povo se arrepende, Deus perdoa. A gente vai viver nesse relógio até quando? Deus quer que todos nós tenhamos uma vida santa. O povo começa a ter a ficha caindo, sabe aonde? Quando estão lá na Babilônia. Quando passam os 4 anos, e aí eles começam a ver, gente, aqueles profetas que falaram que a gente ia embora para casa, estão furados, não deu certo. Jeremias tinha razão. Jeremias falou, eu acho que nós vamos ficar aqui 70 anos. Sabe por quê? Porque nós pecamos, nós falhamos diante de Deus, nós estávamos longe de Deus, então é tempo de nos arrepender dos nossos pecados. Foi isso que o povo de Judá começou a fazer na Babilônia, e Deus sabia que Judá estava longe dele. E Jeremias, irmãos, cansou de exortar aquela nação. Jeremias cansou de chamar o povo ao arrependimento, e eles nada fizeram. Eu fico pensando, por que a gente só aprende depois que a gente apanha, não é assim? Você já viu o pai quando vai bater no filho? Hoje em dia é crime, né? Mas eu lembro perfeitamente que eu fazia as coisas. Eu olhava para papai e mamãe, não fazia nada, continuava fazendo. Eu aprontava todos, irmãos, você não tem noção. Quantas vezes que eu entrava na igreja, eu não sossegava, ficava debaixo dos bancos. Já falei isso aqui na igreja, né? Os irmãos sentados, eu lá, né? Debaixo dos bancos, só vi irmão levantando. O que é isso? Vocês conseguem imaginar Deus usar uma pessoa dessa para ser pastor um dia? Papai indo para a congregação no bairro do Cascatinha. Lá em Friburgo tem Cascatinha também, né?
E essa congregação, inclusive, já é organizada a igreja. Se Deus quiser, mês que vem eu estarei pregando no aniversário da igreja lá em Friburgo, no bairro da Cascatinho. E eu lembro muito bem, papai falou, vocês ficam aqui com a sua mãe. Eu vou lá pregar na Cascatinho com alguns irmãos. E aí meu pai está lá, né? Aquela Kombi, né? Todo mundo entrando e entrando. Dali a pouco a gente pulou lá para a última parte da Kombi, né? Onde ficava o motor. E tinha duas cornetas. Lembra das cornetas? Com aquele imã atrás que ligava para sair aquele sonzão, né? De caixa de abelha. E eu lembro que eu e meu irmão ficamos do lado da corneta. A gente era magrinho, pequenininho. Ficamos assim, abaixadinho, rindo, né? Porque papai só ia descobrir quando chegasse lá, e não podia mandar a gente embora. Por que a gente queria ir lá para o culto de Cascatinha? Porque lá rolava bolo. Lá tinha Guaraná Caledônia. Eu acho que os irmãos nem sabem o que é isso, né? Aquele Guaraná docinho. E na nossa igreja segunda de Friburgo não tinha nada. Acabava o culto no seco, muito mal, uma água no bebedouro, e quando funcionava. E a gente falou, vamos para lá, vamos encher a barriga. Papai não vai mandar a gente embora, não vai fazer isso com os filhos dele, que o lugar é longe. E nós entramos. E papai então lá fechou as portas da Kombi, as irmãs, os irmãos ali, tudo feliz indo para a congregação, e de repente papai liga a Kombicóptero, lembra da Kombicóptero? Você liga, e ele foi, papai fez a curva depois da igreja, foi andando, de repente, aquele clarão sobe atrás da gente. Meu irmão, é o capeta! Falei, que capeta? Ele veio atrás da gente porque nós desobedecemos. E é mesmo, e está pegando fogo, ele veio atrás da gente. Eu achei que era mesmo o diabo que estava vindo no fogaréu querendo levar a gente. Porque a Kombi naquela época, por causa do distribuidor próximo do fio de combustível, lembra? Kombi Brasília, gente, mexe em pegar fogo. E eu lembro naquele momento, eu e meu irmão em pânico ali. E a gente gritando, é fogo, é fogo, é fogo! E meu pai parou o carro e pega lá aquele extintor, e o extintor ainda não funcionava, as pessoas em volta pegando o extintor e lá apagando, e meu pai, de repente, mãe, peraí, o que vocês dois estão fazendo aqui? A gente, a culpa é nossa, porque está pegando fogo. Vocês colocaram fogo na Kombi? Não, foi o diabo. Mas como que foi o diabo? É porque a gente desobedeceu o Senhor e a Deus, pai. Não, foi diabo coisa nenhuma, gente. Mas desobediência a Deus, com certeza, pode ter causado isso. Aí meu pai chamou no canto lá, e a gente foi. Aquela surra que merecíamos tomar. E eu fui para a igreja, igual a Chiquinha quando apanhava, lembra? Mas eu fui feliz. Eu nunca vi tanta alegria em não comer bolo naquela noite, porque eu estava feliz indo para a igreja, e meu pai disse para mim, nunca se esqueça disso. Tudo na vida tem uma consequência. Não fica achando que você está pecando e que está tudo bem. O castigo uma hora vai chegar e pode ser doloroso. Talvez você esteja na igreja há muito tempo e você está brincando com Deus. Você não tem levado uma vida santa. Você não está vivendo um casamento santo. Você não tem usado as redes sociais para poder viver uma vida santa. Irmão, Jeremias cansou de chamar a atenção daquele povo. E o povo não ouviu a voz de Deus. Mas agora era o tempo de voltar a pedir a Deus e de falar, Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor. Senhor, nós vamos clamar a Ti. E Deus ouviu o clamor do seu povo. É por isso que tem muita gente que cansou de pedir, porque acha que Deus não está ouvindo. Sabe por que as pessoas estão pedindo as coisas a Deus, mas não estão pedindo com o coração consagrado? Estão sempre pedindo a Deus uma bênção, mas com a vida suja. Tem pessoas que acham que Deus está até ocupado demais. Entenda uma coisa, meus irmãos, no seu coração. Deus é um Deus misericordioso. Ele olha a nossa miséria e mesmo assim Ele se compadece de mim e de você. Ele não desiste de mim e de você. Ele nos dá uma oportunidade de recomeçar. O que Ele quer de mim e de você é um coração quebrantado e contrito. É estarmos prontos a nos arrepender e viver uma vida segundo o seu coração. Nessa noite, o que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte: pode clamar a mim, porque eu ouvirei o seu clamor. Irmãos, Deus sabia que Judá só o buscava quando as coisas apertavam. É por isso que 70 anos era o tempo próprio para mudar uma geração inteira. E eu fico pensando, será que não é isso que está acontecendo com muitos hoje? Deus está permitindo passar por muitas situações desagradáveis para que possamos entender que aquilo que estávamos vivendo não agradava o seu coração. Irmãos, não adianta querer ter vitória na vida cristã se nós estamos sempre vivendo uma vida na contramão do Senhor. O que Deus estava dizendo pelo profeta Jeremias é o seguinte: diga ao povo, pode me invocar agora, pode vir até mim, venham, orem a mim, porque de certo eu os ouvirei. Porque quando nós fazemos isso, nós podemos compreender Deus estar atento ao clamor que estamos fazendo aqui neste lugar.
Você pode estar vivendo a pior fase da sua vida. Peça perdão a Deus agora. Diga: Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu sou desobediente. Senhor, o ano já começou, já estamos indo para março. Eu não peguei a tua palavra para ler um capítulo sequer, porque eu tenho priorizado ficar o dia inteiro rolando vídeos no celular, e ainda diz que não tenho tempo. Eu digo sempre que não tenho tempo. Diga para o Senhor: me perdoe, eu tenho tempo sim. Eu priorizo aquilo que me interessa. E a partir de agora, Senhor, a tua palavra que mais me interessa. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para os meus caminhos. Quando nós tivermos uma vida pautada na palavra, pode ter certeza, Deus ouvirá o nosso clamor e nos abençoará. Mas aí vem a última lição nesse texto. Eu entendo que nós poderemos viver o melhor de Deus ainda este ano, se nós conseguirmos crer que Jesus tem sempre espaço na sua agenda para nos atender. Jesus é acessível. Meus irmãos, sabe o que eu acho incrível? Que nós estamos sempre ocupados demais. Nós estamos sempre correndo para lá e para cá, sempre dependentes da agenda. E olha o que diz o verso 13. Deus falando para o profeta dizer ao povo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Eu farei vocês voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos transportei. Irmãos, isso aqui é incrível. Deus estava dizendo para o povo: eu vou ser achado por vocês, se vocês me buscarem. Alguma vez você já procurou uma coisa que você não estava achando? É bom ficar procurando algo, mas gente, eu tenho certeza que eu coloquei aqui. Eu sei que eu coloquei aqui, alguém mexeu. Não é assim? Aquela roupa que você tem certeza que estava naquela gaveta e parece que ela desapareceu do mapa ou ela criou perna. É você ir numa cidade grande e você está ali com o Waze, parece que o Waze não te leva, aí você coloca no Google Maps e não acha lugar, e você fica: gente, mas aonde que é a rua? Eu não estou achando, parece que você se sente perdido. É aquele versículo bíblico que você sabe, gente, aonde está na Bíblia que diz, como que é mesmo? 1000 anos chegarás, 2000 não passarás. Está na Bíblia, pastor. Uma vez a pessoa temou comigo, e eu falei: sério? Eu não sei onde está não, mas o senhor estuda a Bíblia, está na Bíblia. Não, não tem na Bíblia. Tem, pastor. Eu vou provar. Então me prove. Estou esperando até hoje. Não tem na Bíblia. O que diz a Bíblia é que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Tem nada a ver que 2000 não passarás. Mas às vezes você está com aquele versículo que na ponta da língua, mas você não faz ideia. Isso fica onde? Obadias, Naum, Amós. Aonde que fica isso, né? Não é uma situação difícil. É aquele óculos que sumiu. É aquele documento que parece que realmente bateu asas e voou. E você não acha. Isso é incrível. E talvez você esteja assim, não com essas coisas, mas procurando a felicidade que sumiu há muito tempo da sua vida. Talvez você esteja procurando uma família perfeita e você não encontrou essa família perfeita até hoje. Talvez você tenha procurado ser um marido perfeito ou uma esposa perfeita, mas não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita. Todos nós somos pecadores, temos nossas falhas. Talvez você esteja chateado porque você queria ter filhos perfeitos, pais perfeitos. Então você vai continuar frustrado porque você nunca vai encontrar filho perfeito ou pai e mãe perfeitos. Veja que o povo de Judá estava assim. Eles estavam procurando ajuda, mas em lugares errados. Eles estavam se sentindo perdidos e preferiam procurar em deuses feitos por mãos de homens que nada valem. Eles estavam se prostituindo diante de Baal. Eles estavam procurando felicidade em prazeres que eram passageiros. Por isso que Deus deixou eles serem levados para a Babilônia como escravos. Quantas pessoas que agora, neste momento, não estão se embriagando pelas ruas, procurando prazer na bebida, no sexo, achando que isso vai resolver o seu problema. Mas isso só vai trazer frustração, talvez até morte, porque é uma procura que não vai trazer felicidade. Será que você hoje não está procurando também felicidade em tantos lugares? Você tem procurado felicidade em sites de relacionamentos? Talvez em ganhar um dinheiro mais fácil, talvez em buscar riqueza rápido através das redes sociais, que tem oferecido sempre uma resolução imediata para você ganhar dinheiro, e isso tem ocupado a sua vida, e você não tem tido tempo para o Senhor.
Sabe o que Deus disse para ajudar? Busquem-me e vocês vão me achar. E vocês farão isso quando me buscarem de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração, irmãos, é pegar a Bíblia para ler e pegar o seu celular, desativar, jogar ele para um canto e ficar conectado com Deus. Não adianta dizer que vai fazer um devocional e está o celular e você lê um versículo, que legal isso aqui, e ficar ali. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época de superficialidade da fé, porque as pessoas não têm mais paciência para ler um livro da palavra do Senhor, mas tem tempo para ver séries e mais séries na Netflix. Tem tempo para ficar olhando no celular, passa-se horas à frente do celular, mas não consegue ficar 15 minutos diante da palavra do Senhor. Como pode ser abençoado assim? Se você quer ser feliz ainda neste ano, busque a Deus de todo o coração. Porque se você buscar a Deus de todo o coração, você vai experimentar aquilo que Jesus prometeu em Mateus 28, 20. Jesus disse o quê? Eis que eu estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Meus irmãos, tem muitas pessoas hoje com medo diante da tribulação que estão passando. Tem muitas pessoas que, por não terem buscado a Deus de todo o coração, estão passando momentos de grandes adversidades. E o medo tem dominado a alma de muitas pessoas. Eu já disse aqui algumas vezes que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a capacidade de enfrentar o medo. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é a capacidade de enfrentar o medo. E o medo nos leva a desistir, como pode nos levar a querer enfrentar. Só que é neste momento de medo que nós temos que olhar para o Senhor e falar: Deus, eu estou com medo, mas eu sei que o Senhor pode fazer nova todas as coisas. O medo nos leva a sempre viver no passado. O medo nos leva a ficar escravo àquilo que nós fizemos lá atrás. E a gente mesmo não se perdoa. Você já passou por isso? Quando eu lembro dessa situação da Kombi, hoje eu me sinto perdoado por Deus. Hoje eu amo e digo para os meus pais como foi precioso aqueles momentos que eu vivi com eles. Como foi precioso ter que apanhar, porque cada chinelada que eu levei, cada varada que eu levei, eu posso dizer aos irmãos, isso me abençoou e isso forjou o homem que eu sou hoje. Eu precisei passar por aquilo. Se não fosse aqueles castigos, eu não poderia ter vivido uma vida correta. Irmãos, eu estava vivendo para caminhar dia após dia num grupo que estava se voltando para as drogas naquela época. Um crente em Jesus, batizado na igreja, mas tendo amigos que só queriam beber e se drogar. Foi aí que Deus então me resgatou, falou: saia dessas amizades, uma hora você vai acabar usando esses negócios por influência das amizades. 1 Coríntios 15, 33 diz o quê? As más companhias corrompem os bons costumes. Talvez você esteja com medo hoje porque você está aprisionado com coisas que você fez no passado e você não se sente perdoado. E isso me fez lembrar daquele homem que, quando ele voltou da guerra, ele viu a sua vila incendiada, inclusive a sua casa. E creio que os irmãos se lembram que eu já disse aqui uma vez. Aquele homem saiu gritando. Ele estava machucado, cansado por causa da guerra, mas ele foi em direção à sua casinha. A sua casinha estava em cinzas. E quando ele chegou ali procurando para ver se tinha alguém da sua casa, ele então viu ossos queimados. E ele supôs ser do seu filhinho tão querido, porque a sua esposa já estava em outro local segura. E foi naquele momento que o desespero bateu no coração daquele pai. Aquele pai gritava, aquele pai chorava, todos olhavam uma dor daquele pai, segurando aqueles ossos queimados. Logo em seguida, ele fez uma caixinha e colocou esses ossos ali, e ele guardou, ele não quis enterrar, ele guardou na sua casa. Ele já não conversava mais com a sua esposa, ele já não olhava mais para os outros filhos. A cada manhã que se levantava, a caixinha estava ali do lado da sua cama. As lembranças do seu filhinho que tinha sumido, e na cabeça dele eram aqueles ossos. Não eram das brincadeiras que ele teve com o seu filhinho, lhe chamando de papai. Eram lembranças de ossos secos, queimados dentro de uma caixinha. Suas esperanças ali, calcificadas naquela caixa. Sonhos queimados, trabalhos em vão, ter ido para a guerra sem sentido. E aquilo fez a sua vida ser sem sentido. E ele teve medo do seu futuro. A sua vida já não valia mais a pena. Diz a história que a esposa não aguentou e foi embora, levou os outros 2 filhos com ela. Passaram-se 20 anos. Aquele homem já estava um trapo, marcado pela vida,
pela desesperança, pela culpa de não ter estado ali na hora que aquela casa estava sendo incendiada. E de repente alguém chega à porta da sua casa, um jovem forte, bonito, com cerca de 23 para 24 anos, e ele olhou para aquele homem e disse: papai, sou eu, papai, sou eu, papai, aquele dia que colocaram fogo aqui na vila, me levaram como prisioneiro, papai. Eu passei esses anos longe, sonhando com esse dia, papai, de ser livre e poder ver o seu rosto, papai. Aqui estou, papai, cadê mamãe? Cadê meus irmãos, estão vivos? A história diz que aquele pai se irritou, olhou para ele: você não é meu filho, vai embora daqui, isto é uma brincadeira de mau gosto comigo, o meu filho está aqui nessa caixinha, queimado, só ossos. Aquele jovem insistiu: papai, por favor, eles me levaram, papai, eu não morri, papai, não sou eu que estou nessa caixa, papai, eu sonhava com esse momento, papai, não me deixe aqui, papai, o senhor é o exemplo da minha vida. Aquele pai disse: saia daqui, eu não quero te ver mais, você está brincando com o meu sentimento. Aquele homem com ódio foi embora, e ele disse, antes de virar as costas: meu filho está morto nesta caixa. Aquele jovem foi embora procurando saber da vila onde que foi a mãe e os seus irmãos. Mas aquele pai, com medo de ser feliz, com medo de ver dias melhores, porque ele ficou preso, calcificado no passado, ele não acreditava em mais nada. A vida daquele pai estava depositada naquela caixinha de ossos queimados, do lado da sua cama, na qual ele viveu por 20 anos. Meus irmãos, será que nesta noite você também não está assim? Você também não está vivendo uma vida insensível diante daquilo que você tem passado, porque você não consegue viver o novo? Você só está preso àquilo que aconteceu à sua história? Você não tem tido mais sensibilidade para crer que Deus está atento ao seu clamor e que Deus é especialista em fazer algo novo na sua história? Talvez você ache que as feridas do seu passado, elas nunca mais poderão ser curadas. O que faz de você hoje alguém que não tem mais esperança, vive com medo, porque você perdeu alguém que você amava? Será que você ainda está guardando essa caixinha de uma criação frustrada? De uma criação em que seu pai não te amava, sua mãe não cuidou de você e você se sentiu abandonado por eles? Talvez essa caixinha que você guarda é esse casamento em declínio que você tem vivido, aquela história de amor que você achava que ia ser até que a morte te separasse. Você já está vivendo uma morte diária no seu casamento. Talvez porque os seus filhos, que você achava que estariam na casa de Deus, estão longe de Deus. Talvez são as contas que nunca acabam e você está sempre endividado. E você sempre olha para a caixinha: a minha vida está destinada a sofrer assim. Eu nunca vou conseguir ter uma vida melhor. Será que você está experimentando um sonho sufocado e você está sempre olhando para essa caixinha de ossos? Eu pergunto a você: com quem você tem compartilhado a sua dor? Com quem você tem falado sobre essas decepções da sua vida? Talvez você tenha procurado apoio em pessoas, e essas pessoas estão dando o parecer delas, mas você ainda não procurou em Jesus, porque Jesus é aquele que tem toda a disponibilidade para te ouvir. Ele tem agenda para você poder sentar e deitar no divã dele e poder abrir o coração, porque ele é acessível. Jesus é o único que se levanta como nosso eterno e verdadeiro amigo. Foi Jesus que disse em Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão o quê? Cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. No tempo de Deus, quando você estiver pronto, Ele vai trazer a cura para a sua alma, força para você sonhar de novo. Mas por que você ainda está preso àquela caixinha de ossos? Por que você continua ansioso diante das provações? Por que você ainda está à procura de um culpado pela sua desgraça? Enquanto você passar a vida procurando um culpado pela sua dor, Deus não poderá agir em você e por você. Talvez seja esse momento de você falar: Senhor, eu preciso conversar contigo. E Jesus fala: a minha agenda está aqui, a minha palavra. Leia, ore, fale comigo. Eu vou cuidar da sua história a partir desse momento. A própria palavra diz: lance sobre ele todo o seu medo, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado da sua vida. Talvez seja o momento de você entender que o perfeito amor, como diz 1 João 4, é o único que pode lançar fora todo o medo. Qual é o medo que você tem nesta noite? Uma coisa você pode ter certeza: Jesus tem sempre espaço na sua agenda
para falar com você. Ele está disponível, Ele te ama e Ele quer que você deixe essa caixinha de ossos de lado e possa buscá-lo de todo o coração. O povo de Judá precisou abandonar aquele sentimento do passado. O povo de Judá precisou voltar-se para Deus. Por isso que quando você lê lá em Zacarias capítulo 8, você vai ver que Deus estava dizendo: agora sim, eu vou restaurar a sorte de vocês. Agora sim eu vou mudar a história de vocês, porque vocês voltaram para mim de todo o coração. Agora vocês podem voltar para Jerusalém. Agora vocês podem deixar as crianças brincando nas praças. Vocês podem deixar os idosos andando com seu cajado na mão. Vocês podem deixar as suas mulheres celebrarem a vida, porque ninguém vai encostar um dedo em vocês, porque eu, Senhor, estarei zelando por vocês em todos os momentos. E o que é lindo que no final de Zacarias 8 ele vai dizer: virão pessoas de todos os povos, de todas as nações, e vão desejar segurar a orla da veste de um judeu, e vão dizer o quê? Queremos ir com você, porque temos visto que Deus está contigo. As pessoas vão desejar estar conosco, porque vão ver que Deus está presente na nossa história. Por isso que o profeta disse: diga, povo de Judá, para o Senhor: Deus, nós queremos te buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a pensar na história da sua vida, na sua infância, tudo que você já viveu, todos os traumas, todas as decepções, todas as decisões erradas que você tomou, tantos avisos que você recebeu dos seus pais, talvez da palavra de Deus. Quantas mensagens você já não ouviu aqui nesta igreja? Esta igreja vai completar 77 anos. 77 anos que ela tem pregado a palavra de Deus incansavelmente. Quantos servos do Senhor que passaram por esta igreja e hoje já estão na glória com o Senhor. Falaram aqui com temor e tremor. Falaram aqui com ousadia e chamaram a igreja ao arrependimento. Quantas coisas maravilhosas já aconteceram nessa igreja, porque o povo se dispôs a servir a Deus de todo o coração. Eu tenho visto quanto Deus tem feito neste lugar. E Deus continuará fazendo uma obra incrível, uma obra de um grande poder neste lugar, porque esta igreja, com todas as falhas que podemos ter, tem buscado a Deus de todo o coração. É por isso que Deus está ouvindo o nosso clamor. É por isso que Deus, nessa noite, também vai fazer algo incrível na nossa história, porque Deus sabe que aqui neste lugar tem homens e mulheres com os corações sedentos por Ele, desejosos em viver uma vida segundo o seu coração. Eu não sei como você está hoje, o que tem preocupado você, o que tem te dado medo nesta noite. E creia que o Senhor tem controle da sua vida. Creia que na agenda de Jesus, tudo já está resolvido para abençoar a sua vida. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você nesse momento a colocar a sua vida diante de Jesus e falar: Senhor, eu não quero viver um cativeiro. Eu não quero passar por esse desgosto de ter que passar pela tua correção. Eu quero viver a Ti, para Ti e por Ti. Eu quero, Senhor, entregar tudo que eu estou passando nas Tuas mãos. Diga para o Senhor: Senhor, aqui está a caixinha de ossos da minha vida. Foi através disso que eu vivi até hoje. Eu fiquei preso, Senhor, a esta dor. Liberta-me, Senhor. Abre os olhos do meu coração para que eu possa ver, Senhor, aquilo que o Senhor já começou a fazer na minha vida. Entregue então a sua vida ao Senhor agora e diga: Pai, eu quero buscar ao Senhor de todo o meu coração. Eu sei que o Senhor tem pensamentos de paz para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem planos de bênçãos para a minha história. Acalma meu coração, Senhor. A decisão que eu tenho que tomar, Senhor, eu só vou tomar se o Senhor estiver comigo. Diga para Deus: Senhor, eu não vou dar um passo sequer se o Senhor não estiver comigo. Eu quero viver segundo o teu coração. E eu quero viver de acordo com a agenda de Jesus. Eu quero viver segundo a tua vontade. Se você nessa noite quer entregar a sua vida e consagrar a Jesus, então vem aqui à frente, eu quero orar por você. Diga: Jesus, eu estou vivendo momentos de dor e de angústia. Jesus, eu estava preso ao meu passado.
Mas hoje eu estou liberto deste passado. Hoje eu quero viver o novo do Senhor. Eu quero viver o melhor que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, para a minha geração. Eu entrego ao Senhor essa caixinha de ossos queimados. Eu quero ser, ó Deus, alguém que busca o Senhor de todo o coração. Venha, Senhor, visitar o meu coração, a minha história. Eu quero ser alguém que venha refletir a Tua glória por onde eu viver. Se Deus fala ao teu coração, então vem aqui à frente. Entrega o teu medo no altar do Senhor e consagre a sua vida ao Senhor. Diga, Senhor, o meu viver só tem sentido se for para a Tua glória. Os meus erros e acertos, a partir de agora, eu quero viver acertando por estar na Tua presença. Eu não quero mais olhar para aquilo que eu errei. Eu quero fazer diferente. Diga para o Senhor, Pai, eu preciso de Ti. Pode vir aqui à frente. Se Deus fala ao teu coração, venha. Deus abençoe. O Senhor perdoa, o Senhor te dá uma página em branco. Ele quer recomeçar a sua história. Então venha, celebre o nome do Senhor. Ele ouve a tua oração. Você quer? Pode vir aqui. Eu quero orar por você. Com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados somente ao Senhor. É esse poder que está sobre a sua vida. Talvez seja a sua última oportunidade de você fazer diferença no seu casamento, de você fazer diferença nos seus relacionamentos, de você ser diferente aonde você vive. Então vem aqui agora, diga, Senhor, eu quero honrar o Teu nome. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não quero viver escravo do meu passado. Eu não quero, como o povo de Judá, ouvir a Tua voz diversas vezes e não Te obedecer. Venha, Senhor, inundar o meu ser. Pode vir. Se Deus fala contigo, venha. O Senhor vai fazer algo novo na sua história. Ele vai fazer uma nova vida a partir de tudo que você está colocando agora no altar dele. Pode vir em nome de Jesus. Se Deus fala ao teu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Pai, eu quero Te agradecer. Ó Pai, eu fico imaginando o coração do profeta Jeremias. Quantos anos aquele homem pregou a Tua palavra. A frustração dele em ver Josias, tão jovem, sendo morto, quando estudamos hoje pela manhã. Ó Deus, eu fico imaginando aquele profeta pregando, e vendo o povo tendo o coração endurecido e tendo que ir para o cativeiro babilônico. Senhor, eu fico imaginando o coração de Jeremias, quando chegou na Babilônia, e o povo estava dando ouvidos ainda a falsos profetas. Ó Deus, obrigado porque Tu és um Deus de amor. Obrigado porque o Senhor não olha as nossas imperfeições, o Senhor nos dá a Tua misericórdia e a oportunidade de virar esta página suja da nossa história. Obrigado, ó Deus, pelo Teu perdão, pelo recomeço. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor transformou a história daquele povo no cativeiro babilônico e fez dele uma nação forte quando voltaram para Jerusalém, o Senhor também transformou a história das nossas vidas. Obrigado a Deus, porque quando esse povo voltou, quando os 70 anos venceram, eles puderam dizer o que disse o Salmo 126. Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. E todas as nações disseram: grandes coisas fez o Senhor a estes. É verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, como igreja do Senhor podemos dizer nesta noite: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor continuará fazendo por nós, e por isso continuaremos alegres, porque nós, ó Deus, entregamos essa caixinha de ossos nas Tuas mãos, e estamos agora vivendo o novo do Senhor, para glorificar e honrar o Teu nome. Pai,
Eu entrego essas vidas nas tuas mãos, vidas preciosas, vidas amadas por nós. Que o Senhor abençoe, ó Deus, que o Senhor venha modelar este vaso de barro e fazer com que sejam vasos de honra para refletir a tua glória. Abençoe, ó Deus, jogue por terra toda ação do mal, traga renovo, Senhor, traga refrigério, Senhor, traga alegria constante nessas vidas. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares e conceda-nos, ó Deus, dias de muitas lutas, sim, mas de muitas vitórias, porque o Senhor estará sempre presente na nossa vida. Eu faço esta oração em nome daquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém e amém. Dê um abraço quem sai do seu lado. Diga: o Senhor está contigo. Não tenha medo.